Olá pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Hoje vamos abordar uma análise feita numa placa ASUS. É uma placa de computador de mesa. Essa placa ela utiliza socket 1155. Essa placa chegou para mim, o cliente falando que a placa não estava dando imagem, né? Coloquei a placa na bancada, liguei e realmente constatei que a placa não tinha imagem, não tinha processamento de dados, tá? Essa placa não possui esquema. Eu vou apresentar para você a análise que fiz na placa utilizando o board view, ok? Antes, eu quero convidar aí a quem não é inscrito se inscrever no canal, marque o sininho de notificação, deixa o like e compartilhe. Eu quero convidar também os amigos que já é inscrito, que compartilhe o vídeo ao máximo, tá? Para que esse canal possa estar crescendo. Bom, o primeiro procedimento que fiz foi uma inspeção visual, tá? Não constatei nada de irregular. Removi o processador e memória do cliente e passei a trabalhar com um processador e uma memória minha, ao qual eu tinha certeza que estava ok, né? Para descartar aí qualquer problema que fosse aí processador ou memória. O problema realmente estava na placa. O segundo passo que fiz foi ligar a placa e observar se algum componente aquecia. CI de rede, CI de áudio, PCH, alguns controladores. E nada aquecia, estava tudo em perfeita ordem, né? O processador, né, ele aquecia na temperatura normal, o cooler girava aparentemente em sua rotação normal, e com isso, olha só que interessante, com isso a placa já nos diz muita coisa, tá? Se eu tenho uma placa que está startando normalmente, que está com o aquecimento do processador aparentemente normal, e essa placa ela não desliga, ela não apresenta nenhuma falha, ela não aquece nada além do processador, essa placa ela já nos diz que aparentemente todas as alimentações primárias e algumas até secundárias aí estão perfeitas. Por exemplo, a alimentação do PCH está perfeita, a alimentação das memórias está perfeita, isso aí eu já tinha certeza, então não precisava eu ter que ir medir essas tensões, tá? Por que que eu sei disso? Porque uma falha em qualquer uma dessas alimentações, tanto da PCH quanto da memória, colocaria a placa em loop praticamente, né? Ela ia ficar ali ligando, desligando, ou ela não permitiria que a placa startasse, dependendo do defeito na linha, né? No caso de um curto, por exemplo, nenhuma dessas linhas, ela pode até impedir que a placa ligue. É comum esse tipo de defeito, né? Muitos já partirem logo para BIOS, né? Eu faço diferente. Eu vou analisar o VCore, né? Porque apesar de eu ter ali um processador aquecendo, eu preciso me certificar de que o VCore está ok, tá? Aqui nós temos aqui no VCore 5 bobinas, tá? Temos esta bobina, essas 3 bobinas deste lado, mais 2 aqui. Eu vou dar um zoom para ficar melhor. Bom, como vocês podem estar vendo aqui, ó, nós temos a PL2, 3, 4, 5 e a PL7, né? Temos aqui ainda a PL1. Bom, mas vamos ao que interessa. O que foi que eu fiz aqui? Eu parti para o VCore, né? Eu fui medir a tensão de VCore para ver se a placa tinha VCore. E eu medi nessa PL2, tá? Ao medir aqui deste lado, na PL2, observe que ela vai alimentar aqui o processador, né? E ela está ligada diretamente a todos esses lados da bobina, ou seja, as 4 bobinas aqui, ó, elas estão ligadas entre si. Então, logo eu sei que essa placa ela possui 4 bobinas de VCore. O que foi que eu fiz? Eu sempre trabalho, geralmente, quando eu vou mexer com essas placas de computador de mesa, eu utilizo mais o osciloscópio. Então, o que eu fiz? Eu fui medir aqui e encontrei 0,85 volts em cada bobina, ok? Não precisei medir as 4, pessoal, né? Por quê? Porque você medindo uma, já que elas estão ligadas entre si, você está medindo praticamente as 4. Então eu medi aqui na PL2, eu tinha 0,85 volts, tá? Mas eu queria saber uma coisa, né? Se elas estavam com as frequências corretas. Eu vim medir essa daqui,
e encontrei frequência de 228 kHz. Olha só, antes de eu dar seguimento aqui a essa análise, tá? Eu vou passar aqui para um PDF que eu elaborei, aonde eu fiz uma brincadeira com o pessoal que participa no grupo Bancada do Notebook, com base neste defeito apresentado por esta placa, tá? Então aqui tem as medições feitas com osciloscópio. Eu desenhei aqui mais ou menos o diagrama em bloco aqui daquele circuito, né? Eu abordei aqui apenas a PU2, o PU2 e o PU3, da L2 e da L3, tá? Não abordei as 4 bobinas, porque... Por que eu não abordei as 4? Porque apenas uma das 4 se apresentava irregular, tá? O problema estava ali naquele local. Então, não precisou que eu desenhasse as 4 aqui. Eu desenhei aqui duas bobinas, né? Para simbolizar um circuito com defeito e o outro circuito em perfeitas condições. Apenas para compreensão. E o que foi que eu fiz aqui, né? Eu apresentei esse PDF no grupo do Bancada do Notebook, aonde eu escrevi aqui, placa tinha V-Core, porém ao medir L2 e L3, apenas uma tinha frequência de chaveamento. Placa com todas as tensões presentes, mas sem vídeo. Encontre o problema com base nas medições, né? E aqui tá as medições que eu fiz, tá? Aqui tá as medições que eu fiz. O pessoal interagiu, participou. Eu vou explicar isso aqui. Olha só, aqui eu fiz o gráfico, tá? Aqui eu fiz a representação da L2 e da L3. Que se a gente voltar aqui, ó, nós temos aqui PL2, que é a bobina L2, e PL3, tá? Então, o problema estava em uma dessas duas bobinas. Aqui, pessoal, eu praticamente já estou dando a resposta, né? Quase que dando a resposta, porque se eu digo aqui, ó, placa tinha V-Core, porém, ao medir L2 e L3, apenas uma tinha frequência, né? E eu, ao mostrar aqui a medição de V-Core da L2, eu vejo aqui uma frequência de 228 kHz. O pessoal perguntou, mas cadê a medição da L3? Espera aí, não precisou medir o L3. Se eu estou afirmando aqui que apenas uma tinha frequência, eu já estou praticamente respondendo que o problema está aqui na L3, porque eu encontrei frequência na L2, né? Eu encontrei uma frequência de 228 kHz. Então, logo, eu já estou determinando que o problema está nesse setor aqui ou neste CI aqui. E aqui está ok, né? Então, já desconsidero um problema aqui. Já facilita a resposta, né? Quem participou sabe do que eu estou falando aqui, né? Quem participou da brincadeira. Então, aqui eu tenho também os 3 pinos V-Core Clock, do V-Core VDIO e do V-Core Alerta, né? Que são esses 3 pinos aqui, ó, de entrada do CIPWM. Se a gente voltar aqui e for para o CIPWM, ele se encontra aqui, né? Tá aqui, ó, PU1, ok? E ao clicar sobre o PU1, tá? Vou clicar aqui só no CI. Aqui do lado me dá todos os nomes de seus pinos aqui, ok? Observe que eu tenho aqui, ó, no pino 20, 19 e 18, o V-Clock, VDIO, né, e o alerta. Tem exatamente os 3 pinos aqui. Então eu medi aqui o pino 18, 19 e o pino 20. E aqui no gráfico de medições, nós temos aqui as medições, né, do V-Clock, do VDIO e do alerta. Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Primeiro, olha só, precisou eu medir isso aqui com relação ao defeito? Na verdade, a placa ela já nos fala muita coisa, tá? O que foi que eu fiz? Eu vou partir do princípio para que vocês entendam melhor, né? Vamos considerar apenas essas duas bobinas, né? Eu medi a frequência na L2, a frequência desse lado aqui, tá? Ao medir, quando você quer pegar uma frequência, você só vai conseguir pegar desse lado do chaveamento, tá? E aqui eu encontrei 228 kHz.
Eu medi a frequência nas outras bobinas, que aqui eu não coloquei, né? São 4, né? Como eu apresentei aqui no Board View, né? Essas tem a PL4 e a PL5. Eu medi a frequência nelas e também estavam dando iguais, tá? 228 kHz. Então, a PL3 não tinha frequência, tá? Não tinha nada de frequência. Tinha a mesma tensão que tinha de entrada aqui e tinha desse lado de cá, né? Logo, eu constatei que esse circuito aqui não estava funcionando. Olha só, como é que isso aqui funciona? Eu precisava vir medir VC Clock, VDIO e alerta? Na verdade não, tá? Eu coloquei aqui porque para não ficar uma coisa tão simplificada, não ficar tão na cara, né? A resposta, né? Para complicar um pouquinho. Mas não precisava. Por que eu sei que não precisava? Porque eu tinha um circuito funcionando perfeitamente. Por quê? Porque esses 3 pinos aqui, pessoal, na verdade, esse alerta, eu coloquei nessa brincadeirinha que fiz aqui, esse alerta, ele só vai estar ativo, quando eu falo ativo, ele aqui é ativo a nível lógico baixo, então eu encontrei nele, se você observar aqui, eu encontrei uma tensão de 1.05 volts, né? Tá aqui, ó, 1.06 volts, o que está normal. Então ele não está ativo, o alerta não está ativo, porque ele só é ativo a 0. Então ele estava com 1.05 e estava normal, ok? Isso na verdade eu não medi, mas eu estou explicando aqui, eu vim medir depois que eu consertei a placa, tá, pessoal? Essas medições aqui, ó, essas 3 medições aqui, eu fiz depois que consertei a placa e coloquei aqui para complicar um pouquinho essa brincadeira, tá? Mas mesmo que eu viesse a medir com a placa quando estava com problema, eu ia encontrar a mesma coisa, tá? Eu ia encontrar a mesma coisa, por quê? Porque esse pino aqui ele só é ativo quando ele encontra uma falha, no caso de sobrecorrente, que ela é monitorada, toda a saída ela é monitorada, tá? Tanto a L2, a L3, a L4 e a L5, elas são monitoradas e ela retorna para o processador. Tá? Esse monitoramento ele é feito de tal forma que vai para o processador. O processador, se detectou alguma falha, aí ele ativa aqui o alerta, tá? O alerta. E aí, com esse alerta ativo, né? Ele desliga toda a alimentação do processador, ele desliga o V-Core por completo, de todas as bobinas. Como não estava acontecendo isso, o processador não estava detectando nenhuma falha, na verdade, esse cara aqui, ele estava inoperante, era como se ele não existisse para o circuito. Então, por isso que o processador não estava detectando. O que era que o processador tinha que detectar? Se a corrente estava chegando corretamente, né, para alimentar os núcleos. E como não estava chegando corretamente, né, o processador ele simplesmente ele não dava imagem, mas ele detectava que o circuito PWM estava funcionando normalmente, né? O circuito PWM estava ok. Então, por que ele iria desligar se o circuito PWM está ok? O V-Clock e o vídeo, né, é nesse pino aqui, vídeo, que vem todas as informações para o CI funcionar normalmente e liberar o sinal de PWM para que possamos ter V-Core na frente. O que acontece? As informações são o quê? São informações de quanto que deve ajustar a saída, são informações para ajuste e controle da própria alimentação de V-Core, né? O V-Clock, no caso aqui, ele vai sincronizar essas informações para que elas sejam levadas de forma bem sincronizada, né? Por exemplo, essa linha de VDIO, né, ela traz em uma só linha várias informações, né? E essas informações ela tem que ser distribuída de forma sincronizada para que saia em cada PWM aqui, né, também de forma sincronizada, né, para que haja o chaveamento sincronizado e a tensão chegue aqui limpa, perfeita, né? Se houver aqui, se não tiver esse clock aqui para ajustar, né, essa frequência aí, essas informações podem vir totalmente fora de sincronismo
E aí uma bobina vai gerar mais tensão, vai sair mais tensão em uma bobina, menos em outra. E aí vai ficar uma loucura só e o processador vai acabar que bloqueando por meio do alerta, tá? Vai acabar que bloqueando por meio do alerta, por quê? Porque as informações veio estar sem sincronismo. Então o que acontece? Vocês observem aqui que eu tinha clock e eu tinha o VDIO. Claro, essas medições eu fiz depois que consertei a placa. Por quê? Porque não houve a necessidade de se fazer essas medições, eu só estou aqui explicando para vocês para que serve isso aqui, tá? Então, nessa linha, no pino 19, ele é praticamente a habilitação do CI, tá? Então, se eu chegar aqui e medir, não tiver isso aqui, ó, eu não tiver esse pacotinho aqui, ó, eu não vou ter habilitação do CI. Aliás, esse aqui, se eu não tiver isso aqui, ó, eu não vou ter habilitação do CI, tá? Se você não tem essa informação, você não tem VCore, tá? Não vai ter VCore. Todas as bobinas aqui elas vão estar com 0 volts, ok? A partir do momento que não chega essa informação aqui, o CI não será habilitado, tá? O CI não será habilitado, mesmo que você tenha o pacote de clock, né? Mesmo que você tenha um pacote de clock, mas o que é que ele vai sincronizar? Nada, que não está chegando nada, então o CI não será habilitado e aí você não vai ter VCore, tá? Mas de princípio o problema estava nessa linha L3, tá? E o problema, será que estaria aqui neste CI ou estaria nesse circuito aqui? Olha só, as próprias medições aqui, ela já nos aponta aqui onde é que está o problema. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, PWM2 e PWM1, que seria aqui a saída de PWM do CI para os drivers, né? Os dois PWM aqui, ó, eles estavam aqui com praticamente a mesma frequência, ó. Mesma frequência, estavam idênticos. Então eu tinha PWM aqui chegando no driver, eu tinha PWM chegando também nesse driver. Estavam iguais, né? Eu sabia que porque foi no momento que eu medi, tá? No momento que eu medi aqui esses PWM, foi que eu soube que não precisava medir esses pontos aqui. E como foi que eu soube? Porque a frequência estavam idênticas, tá? Idênticas. Quando geralmente há uma falha aqui no VDIO, mesmo tendo aquele pacotinho, mas há uma falha aqui e aí aciona a proteção no circuito de VCore, a frequência aqui ela se altera muito, tá? Ela há uma diferença gritante aqui entre elas. Então o que acontece? Como elas estavam idênticas, eu defini que daqui para trás não tinha problema nenhum, que o problema estava para frente. Então o problema estava realmente neste circuito aqui, né? No circuito de driver, né? Estava aqui neste circuito. Porque eu não tinha frequência na bobina, mas eu tinha frequência chegando no driver, né? Então se a frequência chega no driver, se tudo estivesse ok, era para ele lançar essa frequência aqui na bobina e aí nós ter o VCore, correto? Bom, claro que eu estou dando essa explicação toda aqui, pessoal. Olha só, eu estou dando essa explicação toda aqui. Até então eu só tinha medido a frequência das bobinas, né? E detectei que o problema estava aqui na L3. E aí eu fui medir qual pino? Eu fui medir ver se a frequência estava chegando no driver. Olha só, não estava chegando na saída. Eu fui ver se estava chegando no driver. E no driver tinha frequência, né? PWM2. Aqui, ó, o PWM2 ele tinha frequência. Eu fui medir o PWM1, realmente eu fui também, o PWM1, que seria ali da PL2. Eu fui medir aqui para ver se a frequência estavam iguais. E estavam praticamente iguais, idênticas. Logo eu deduzi que não tinha problema para trás, que o problema estava aqui. Como eu já detectei que o problema estava aqui, eu fui verificar o driver, né? Então eu verifiquei o pino de alimentação, que esse driver ele é alimentado com 12 volts. E fui ver e detectei que tinha 12 volts no pino do driver, tá? E fui medir o pino BST. Se a gente for aqui para o esquema, olha só, ó, PL3, né? É a PL3 que estava com problema. Eu vou aumentar o zoom
porque o driver está bem pequenininho aqui, ó. É um CI bem pequenininho, tá? Aqui PU3. Então, se eu seguir aqui e procurar em cima desse CI aqui, ó, eu clicar em cima dele, ele vai me mostrar qual é o pino BST. Ó, o pino BST aqui, ó, é o pino 1. Então, ao medir o pino 1 aqui, ao medir aqui o pino 1 do BST desse driver aqui, né, tem esse outro aqui, esse aqui é o driver desta PL aqui, ó. Por que que eu sei? Porque quando eu clico na PL, no lado do chaveamento, ele vem aqui direto para esse CI, né? Se eu clicar nesse lado aqui, ó, do lado do chaveamento, ele vem para esse aqui, ó. Tá vendo? Ele fica amarelinho e mostra que pino faz contato com esse pino aqui, ó. Eu cliquei no pino 1 da PL3, ele mostrou todos os pontos amarelos em que ele faz contato, né? Em que ele está diretamente ligado. E ele está ligado aqui no pino 3, né? Acho que pino 3. Não, não é no pino 3, é no pino 7. É, fase, tá aqui, ó, fase e core, pino 7. Bom, de qualquer forma, o pino 1, no caso aqui, ó, pino BST, que no caso seria esse pino aqui, eu medi aqui, né, para facilitar, ficar melhor para medir. Eu medi aqui, e ao medir nesse pino aí, olha só o que eu tinha, ó. Eu tinha isso aqui, ó, 12 volts, né. Eu fui medir o BST deste driver aqui, desse outro aqui, no caso desse outro aqui, ó, desse outro aqui, né, no pino 1 também, no caso aqui, ó, eu fui medir o BST desse cara aqui e eu encontrei isso aqui, ó, a frequência, eu encontrei uma frequência de 227 kHz, e aqui no BST do driver, né, do PU3, o driver deste da L3, eu não tinha frequência, eu tinha apenas a alimentação de 12 volts, né? Verifiquei os componentes interligados a esse pino, estavam ok, então logo eu deduzi que o problema, né, que o problema era o CI. Ao substituir o CI, tudo normalizou, a placa voltou a dar imagem e encontramos todas as frequências iguais, a placa funcionou perfeitamente. O problema todo era só esse CI, tá? Então aqui o que foi que eu fiz? Né? Eu coloquei a placa na bancada, eu liguei a placa, verifiquei se tinha componente aquecendo, não tinha, o único componente que aquecia era o processador, mas aparentemente com temperatura normal, né? Cooler girando normal, não tinha imagem no monitor, não tinha processamento no teclado, então daí eu já identifiquei que não havia processamento de dados no processador, o processador não estava processando dados, né? Poderia ser BIOS? Poderia, né? Só que antes de eu fazer as medições de BIOS, fazer gravação de BIOS ou verificar BIOS, se tem pacote, protocolo, essas coisas, eu vim verificar o VCore. Vim verificar a tensão de VCore se estava ok, tinha uma tensão correta de 0.85, que é a tensão que o meu processador trabalha. Ao medir as frequências, né, encontrei a PL3 sem frequência nenhuma. A tensão que eu tinha aqui, porque a partir do momento que o circuito está inoperante, não está funcionando, está parado, né, a tensão que você tem aqui, ela passa pela bobina, já que a bobina tem uma resistência muito baixa, passa pela bobina e chega desse outro lado. Só que não atua em nada, não faz nada. O que acontece? Poderia ser MOSFET? Poderia, né, algum MOSFET, mas no caso de MOSFET, né, certamente ela ia implicar no desligamento da placa. Tá? No desligamento da placa, porque existe monitoramento, como eu falei para vocês, existe monitoramento que vai fazer com que a placa detecte essa falha e vai desligar. Como o circuito estava totalmente inoperante, né, estava morto, parado, a placa estava como se não existisse para a placa, né? Esse circuito era como se ele não existisse para a placa. Ao medir aqui, não tinha frequência, eu cliquei aqui, isso pelo board view, tá, pessoal? Eu cliquei aqui, vendo o board view, eu cliquei aqui para ver aonde ele ia, né? Vi que ele vinha aqui para os MOSFETs de baixa e para o MOSFET de alta. Esses dois MOSFETs aqui são os MOSFETs de alta, né? E aqui os MOSFETs de baixa.
vinha para esses MOSFETs, vinha para esse resistor e vinha para esse CI, né, que aqui é o driver. Cliquei em cima desse pino aqui, desse CI, para ver o que ele me mostrava aqui do lado. Logo ele me mostrou, né, a fase, que é exatamente esse pino aqui, né, que está em amarelo. Eu tinha aqui a linha que chaveia o MOSFET de baixa e a linha que chaveia o MOSFET de alta, né? E eu tinha aqui a alimentação, que era no pino 4. Eu fui verificar a alimentação no pino 4. Ao clicar aqui, ele me mostrou que bastava eu medir nesse resistor aqui, nesse componente aqui, que é um resistor, não, um capacitor, né? Nesse componente aqui, ao medir tinha 12 volts, ok? Aí fui medir a frequência, né? A frequência de entrada, que vinha do PWM, porque eu sabia que esse aqui não era o PWM principal, né? Esse aqui é só um driver. Eu sabia que há um PWM principal que recebe toda a informação, processa as informações, né? E aí eu fui ver, né, já na placa observando, já vi que era esse aqui, o carinha, o sujeito. Então fui ver se esse sinal estava chegando no driver aqui, né? Não precisei vir aqui no CI medir nada, eu medi tudo aqui no driver, né? Ao vir aqui medir no driver, eu só queria saber identificar qual era o pino de entrada. E o pino de entrada é esse aqui, ó. É o pino 2. Então, ao medir aqui o pino 2, ao clicar aqui, ó, no nome, eu vou clicar no nome duas vezes. Quando eu dou dois cliques, ele me mostra o pino 2. Não dava para medir aqui no pino 2, porque o CI era pequenininho, corria o risco de dar um curto. Eu segui a linha para procurar um ponto melhor para medir. E deu para medir aqui, ó, no pino do CI. E tinha PWM, tinha aquela medição que deu para você ver. Ao medir, saber que estava chegando aqui PWM no CI, eu deduzi, bom, o CI está recebendo PWM, era para sair PWM, né? Era para sair, se o CI está recebendo uma frequência, era para sair a frequência. Se não está saindo, o problema está no CI. O CI está alimentado, então só pode ser ele. Mas eu vou verificar o pino BST, porque esse pino BST, para ver se há alguma falha nele. E ao verificar, realmente não tinha frequência no BST. Não tinha a frequência, tinha apenas os 12 volts. E aí o problema realmente estava no CI. Estava no CI. Ao trocar o CI, a placa voltou a funcionar normalmente. Ok, pessoal? Então é uma análise simples. Agora detalhe, tá? Detalhe que eu quero mostrar para vocês. Foi uma análise rápida, foi uma análise simples. E por que eu vim no VCore e não precisei medir aqui tensões, né? Tensões de memória, tensões do chip, outras tensões. Por quê? Como eu disse no princípio, né? A placa ela já nos dá sinais. E o comportamento da placa me mostrou, já me avisou que essas tensões estavam boas, estavam presentes. Por que eu sei que elas estavam boas? Porque se eu clicar aqui na PL de alimentação da memória, vou aumentar um pouco o zoom aqui. Ó, se eu clicar aqui na PL, ela vai me mostrar todos os pontos que essa tensão de 1.5 volts ela vai alimentar, né? Ela segue. E um dos pontos é esse aqui, esse MOSFET aqui, ó. PQ20 é padrão para a grande maioria dessas placas, tá? Essas arquiteturas mais novas, esses modelos mais novos, geralmente usa essa padronização de alimentação. A mesma alimentação da memória é a mesma da PCH, tá? Então, quando há uma falha na memória, na alimentação da memória, a placa geralmente ou ela não liga ou ela fica em loop, tá? Ou ela fica em loop. Na maioria das vezes ela nem liga, não chega nem a startar. Porque a PCH ela não vai estar alimentada. Olha só, 1.5 vem para cá, eu vou clicar novamente, tá? Vem para esse MOSFET aqui, ó. Eu vou ampliar aqui um pouco mais, vou trazer para cá. Olha só, 1.5 vem para cá, ó. Se eu colocar a seta em cima, ele mostra aqui 1.5 volts, né? E na saída aqui, ó, ele sai 1.05 volts. Tá vendo? 1.05 volts que vai alimentar a PCH. Eu cliquei aqui em 1.05 aqui para mostrar para vocês. Em alguns modelos ela já vai direto aqui para PCH. Esse modelo aqui, né, ele tem esse MOSFET aqui que ele trabalha como uma proteção. Por quê?
Porque se esse cara aqui entrar em curto, ele passar 1.5 aqui, ele chega aqui, mas ele não vai deixar passar para cá, para queimar a PCH, que poderia queimar a PCH. Então esse MOSFET aqui é um MOSFET transferidor e praticamente ele faz um monitoramento dessa tensão de 1.05 para evitar a queima da PCH, né? No caso desse MOSFET aqui entrar em curto. Então esse é um MOSFET que a gente chama de transferidor, né? Que ele transfere a tensão de 1.05 daqui, ó. Pode olhar que sai do source, chega aqui no dreno desse MOSFET e no source dele, ó, vai alimentar toda a PCH aqui, ó. Tá vendo? Então se eu tinha uma placa que ela estava startando, estava girando, estava aquecendo o processador, se eu tinha aquecimento do processador, era porque a grande maioria, praticamente todos os sinais que antecedem, né, o VCore, que antecede o VCore, estavam perfeitos, estavam chegando perfeitamente lá tanto no processador quanto no CI de VCore. Então foi essa a dedução que eu fiz, ok? Então não havia necessidade de eu vir aqui medir. Eu já logo, como eu tinha um processador aquecendo, como eu tinha uma placa que não desligava, não apresentava nenhum sintoma estranho, não desligava, o cooler não oscilava, e só tinha uma placa simplesmente que não dava vídeo. Então logo eu deduzi que não tinha necessidade de eu vir medir memória, de eu vir medir... Ah, mas poderia ser na memória? Sim, poderia ser ali um problema de comunicação da memória, no pino de VTT, ou na tensão de 3.3, mas o que isso ia acontecer? Poderia fazer com que outros sinais também não chegassem lá na frente e o processador não iria aquecer, né? Uma falha em qualquer outro sinal diferente, que não seja a alimentação, ele não ia chegar lá na frente e o processador não iria aquecer, não ia ter informação no pino VDIO, né, nesse pino aqui, ó, não ia ter informação aqui, chegando aqui, e aí o processador não ia aquecer, tá? Não ia ter VCore, ele ia matar o VCore, ou mesmo que não matasse o VCore, ele ia setar em uma determinada tensão, que o processador iria entender que não era a tensão de trabalho e logo ele não liberaria os blocos de núcleo do processador para funcionar. Então é tudo bem sincronizado, tudo bem perfeito. Então o que acontece? Eu deduzi logo que o problema poderia estar ou no VCore ou poderia sim ser um problema de BIOS, né? Essa foi a minha suspeita inicial de um ou outro. Como eu não queria mexer na BIOS logo, né? Eu digo, não, vou verificar logo o VCore. E dei sorte que ao verificar o VCore, realmente o problema estava nele, né? Era uma falha aqui na PL3 e a placa foi, e o problema foi resolvido, ok? Então é isso aí, pessoal, né? Então quem participou aqui da brincadeira e falou que o problema era o PU3, era no drive PU3, acertou, tá? Acertou. Tava muito fácil. Estava muito fácil, era só ir por eliminação mesmo, você conseguiria resolver isso aqui, porque se eu estava falando aqui tinha VCore, porém ao medir L2 e L3 apenas uma tinha frequência. E aqui eu já mostrei a bobina L2 com frequência, né, de 228, então já estava falando que o problema estava na linha L3, né? Então quando ao medir aqui os pinos de entrada PWM2 e PWM1, já mostra aqui o PWM1 e PWM2 que tinham frequência chegando, né? Tava muito fácil, né? Os pneus tinham frequência chegando, então já eliminava qualquer problema aqui, né? Eu coloquei as medições aqui só para complicar um pouquinho isso aqui, mas não tinha necessidade, né? E ao medir aqui o BST1 e o BST2, BST1 tinha frequência, BST2 não tinha frequência, logo problema era PU3, né? Eu marquei ambos BST1 e aqui BST1, mas se eu tinha um BST1 com frequência, logo eu já sabia que o que estava com frequência era o lado bom. É questão de raciocínio, pessoal. Eu coloquei isso aqui, mas para que vocês raciocinassem, né? Usassem a lógica, né? Até por comparação aqui, você comparando os gráficos com o circuito perfeito, você já matava a charada, porque se eu tinha L2 com frequência, se eu tinha uma frequência chegando na entrada, e se eu tinha uma frequência no BST, provavelmente
todos que estavam com frequência correspondiam ao circuito que estavam perfeito. E se eu tinha um BST sem frequência, provavelmente correspondia ao circuito que não estava funcionando. Então, BST sem estar funcionando corresponde ao PU3. Defeito? PU3. Né? Fácil, fácil. Pois é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou aí, deixa aí o seu dislike. Vai pro comentário aí, pessoal. Deixa o comentário, façam perguntas, ok? E espero que possam ter ajudado aí vocês aí na análise, tá? Board view é muito fácil de analisar, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que possa ajudar vocês aí. Sempre que vocês forem medir uma placa, um V-Core, meçam as frequências, tá? Nas bobinas. Meçam as frequências nas bobinas. Essa PL7 é uma alimentação que a gente chama de VCC-SA, né, que antecede a V-Core, tá? Ela antecede a V-Core para alimentar uns blocos de baixa corrente interno no processador, para que os blocos comecem a funcionar, para que o circuito comece a funcionar, para receber outras informações, e aí, antes de receber a tensão de V-Core, que a tensão de V-Core corresponde única e exclusivamente aos núcleos de processamento. Então essa bobina aqui, eu nem precisei medir ela. Ela não fazia parte da linha de V-Core, então nem precisei medir ela. Eu sabia que ela estava boa também porque o processador estava aquecendo, tá? Essa bobina aqui, se ela falhar, o processador não aquece. Se você desligar ela aqui, os blocos internos, blocos de baixa corrente, de controle, né? Os blocos de controle do processador, eles não vão atuar. Faz ali os controles, monitoramento, etc, né? Comparação. Eles não vão atuar. Então, se não vai atuar, o processador praticamente fica inoperante. E ele vai aquecer para quê? Né? Então, mesmo que tenha V-Core, se não tiver isso aqui, essa alimentação, o processador fica geladinho, geladinho. Então, como ele estava aquecendo, eu não precisei nem medir essa bobina. Eu cliquei aqui para ver qual era o V-Core, vi que era as 4, então só precisei medir uma. Medi, tinha 0,85 volts. Quando eu fui medir as frequências, tinha frequência nessa, não tinha nessa, tinha frequência na PL4, tinha frequência na PL5. Tinha frequência aqui e tinha frequência aqui. Todas elas, tanto essa, quanto essa aqui, todas elas com a mesma frequência. E essa aqui, 0. Não tinha frequência, a tensão que tinha aqui, tinha desse lado aqui. É isso aí. Falou? Um abraço. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Eu faço a pergunta aí nos comentários, ok? E fiquem todos com Deus.